Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, a primeira edição dessa segunda-feira e primeira edição também dessa semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. O vídeo, essa primeira edição, tá entrando um pouquinho atrasada no ar, mas vamos seguir aqui a nossa programação normal. Teremos também a segunda edição à noite e conto sempre com a sua audiência, beleza? Vamos falar aqui nesse vídeo um pouco sobre a partida de ontem. Vamos escutar o Maldonado, que foi o treinador do Vasco na partida de ontem, já que o Barbieri estava suspenso. E vamos falar também aqui sobre Josh Wander, que está no Rio de Janeiro, e vai ter reuniões ali sobre o Maracanã, A vinda do Josh para o Rio de Janeiro passa muito por isso também, nesse objetivo, do Vasco conseguir entrar, na administração do Maracanã. Então o vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando aqui da partida de ontem. Vasco e Palmeiras empataram em 2-2 no Maracanã, num grande jogo, Um baita jogo, um jogo gostoso de assistir. Que pena que o Vasco não conseguiu segurar o resultado, O Vasco abre 2-0, acaba cedendo ali o primeiro gol para o Palmeiras nos acréscimos do primeiro tempo, e aí no segundo tempo, uma pressão danada do Palmeiras, o Vasco não conseguiu segurar, mas saiu do Maracanã com um pontinho, E assim, antes do campeonato começar, quando a gente viu ali o Vasco já estreando contra Atlético Mineiro fora e Palmeiras em casa, todo mundo estava bastante preocupado, E o Vasco sai fortalecido desses dois testes. Eu acho que o Vasco hoje sai, até pelos rivais, tá começando a ser visto de uma outra forma, Porque consegue uma vitória fora de casa contra o Galo e joga bem contra o Palmeiras e consegue um empate. Dava até para ter segurado a vitória, Mas enfim, cara, o time do Palmeiras é muito bom. Eu vi muita gente falando, o Vasco recuou depois de ter feito 2-0. Não acho que tenha sido isso, Eu acho que, cara, o Palmeiras foi para cima porque tem um time muito bom, um time muito rápido. O time do Vasco acabou se acuando ali, o que é normal, A equipe do Palmeiras joga mais tempo junta, é mais forte que a equipe do Vasco. Então, o recuo do Vasco acabou sendo natural. Mas eu acho que o torcedor vascaíno sai satisfeito, dessas duas atuações. O Vasco competindo, o Vasco jogando de uma forma que dá gosto de ver, E assim, o mais importante, a gente assistindo boas partidas de futebol. Porque se a gente for comparar, por exemplo, a estreia do Vasco ano passado no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro, foi contra o Vila Nova. O Vasco empata 1-1 em São Januário, num jogo horroroso, um jogo de dar nos nervos, um jogo de deixar qualquer um estressado. Esse 2-2 com o Palmeiras no Maracanã foi um jogo bom, Um jogo com oportunidades de gol, um jogo onde o Vasco se comportou bem. Então acho que o torcedor sai aí esperançoso, para essa sequência de Campeonato Brasileiro. O Vasco terá agora 2 jogos seguidos aqui no Rio de Janeiro, Vai enfrentar o Bahia na segunda-feira, próxima segunda-feira, e depois tem um clássico contra o Fluminense. Então, temos 2 jogos aí na cidade para tentar, quem sabe, mais 4 pontinhos, mais 6 pontinhos e seguir firme, nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é senso comum que o Vasco começa bem, o Campeonato Brasileiro. O Vasco começa bem, 4 pontos em 6 pontos possíveis. Nesse momento o Vasco é o 4º colocado, no Campeonato Brasileiro. É claro que, o campeonato começando, a tabela não quer dizer muita coisa, mas o Vasco está ali na 4ª colocação. E aí a gente vai ouvir aqui o Maldonado, que foi o treinador do Vasco na partida de ontem. Primeiro ele analisa o empate, Até disse que, olha, ninguém dava nada pelo Vasco. Todo mundo achava que o Vasco ia perder os 2 jogos, Ia perder para o Palmeiras e ia perder para o Galo. Mas o Vasco começa muito bem o campeonato, fazendo 4 pontos. Foi a análise do Maldonado que você vai ouvir agora. Boa noite. Bom, na verdade, tivemos uma postura muito boa durante o primeiro tempo, Conseguimos abrir uma vantagem boa. Depois, no finalzinho ali, no cruzamento, a gente tomou um gol. E isso deu com que o Palmeiras já entrasse no segundo tempo já mais determinado. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque muitas vezes as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa,
já dava que o Vasco ia perder os 2 jogos, né? Os 2 jogos fortes, com quase os últimos 2 times mais fortes do Brasil, quase. E então a nossa postura sempre foi a mesma e conseguimos um grande resultado contra o Atlético, e hoje novamente um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso, por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América, e isso acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso, e é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E infelizmente o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que do outro lado tem uma grande equipe. E depois o Maldonado fala sobre o desempenho da equipe nessas 2 partidas, né, contra Palmeiras e Atlético Mineiro, e a expectativa, né, para o Brasileirão, expectativa do Vasco fazer um bom campeonato. Confira. Tanto com Pedro, com Alex, a gente procura muito explorar a qualidade dos jogadores, né, tanto do Alex, que tem uma arrancada boa, uma qualidade boa, e a gente sempre pede para, toda vez que a jogada foi definida, a gente pelo menos chega com 2, 3 na área para poder levar perigo para o adversário. Então é uma sequência de jogadas que a gente vem trabalhando, e hoje deu certo nessa bola do Pedro. Depois a gente sabe que foram 2 jogos muito difíceis, tanto do Atlético como com o de hoje contra o Palmeiras, mas a gente fica com a cabeça tranquila, porque sabemos que foram 2 jogos difíceis, sabemos que também que nós temos muito a melhorar, mas hoje acredito que nosso time está cada vez mais forte, cada vez está mais entendendo como é jogar um futebol mais agressivo, e isso que a gente fica feliz, porque a gente está vendo uma evolução boa nos nossos jogadores, e estamos trabalhando para que isso possa ser uma referência nossa, né? Que encarar todos os jogos do mesmo jeito, para que a gente possa chegar o mais alto possível nesse ano. Então tá aí, né? Esse foi o Maldonado, auxiliar técnico do Vasco da Gama, comandou o Vasco aí na ausência de Barbieri. O Barbieri volta, né, para a partida contra o Bahia na segunda-feira, já vai poder ficar ali no banco de reservas normalmente. Bom, vamos falar agora aqui de Josh Wander, né? Josh que esteve ontem no Maracanã. Inclusive, eu estive pertinho do Josh Wander, eu estava no camarote do BMG patrocinadora do Vasco, né, que me convidou para assistir o jogo lá no camarote, e o camarote do Vasco, né, da 777, era ao lado, então deu para ver ali o Josh de pertinho, né, sempre com a mesma roupa, tá sempre ali de terno, gravata, aquele bonezinho tradicional. Enfim, vamos falar muito aqui sobre o Josh, essa vinda dele ao Brasil, mas antes eu tenho um recadinho rapidinho aqui da Bet7k, aqui no comentário fixado tem um link, e lá você pode resgatar o seu bônus de boas-vindas, hein? Campeonato Brasileiro aí tá rolando, e a Bet7k tem todos os jogos lá para você se divertir nesse Campeonato Brasileiro. O link tá aqui no comentário fixado. Bom, e a informação do UOL é a seguinte, que a comitiva da 777, composta por Josh Wander, Dom Dransfield e Nicolas Maia, ficará no Rio de Janeiro até amanhã, até terça-feira. Hoje, segunda-feira, eles terão acessos a mais informações sobre o trabalho do Vasco da Gama. O Josh, que é o dono da 777 e investidor da SAF do Vasco, tem no dia de hoje importantes reuniões sobre o futuro do clube, né? E na pauta estão investimentos e também o estádio do Maracanã. A vinda de Josh Wander ao Brasil coincide com o retorno de Paulo Brax, que retornou ao Brasil junto com o Josh, né? Após ter participado de reuniões lá na França com outros clubes que fazem parte ali do grupo 777. Então o contato essa semana entre Josh e Paulo Brax será importante porque o Josh não estava na reunião lá dos clubes, né? Apenas os clubes de futebol da 777 e o departamento de futebol da 777 fizeram parte dessa reunião. O Josh não esteve, então será importante essa vinda dele ao Brasil para conversar com o Paulo Brax, para alinhar também a questão de investimento no futebol, etc e tal. Mas com toda certeza o assunto principal é
a licitação do Maracanã, né? O Vasco quer participar da concorrência pela permissão de uso do estádio do Maracanã, com duração de 180 dias, que atualmente, né, está entregue ali à dupla Flamengo e Fluminense. Mas o Vasco, além de participar, né, desse termo permissionário por 180 dias, o Vasco também quer participar da licitação do Maracanã, né? 777 tem ali investidores para cuidar do estádio, tem parceiros, né, para cuidar do estádio. O Vasco quer participar com força nessa licitação do Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro tem até o dia de hoje para dar uma resposta ao Vasco, né? O Vasco que entrou na justiça com a liminar ali exigindo uma resposta do governo sobre essa concessão do Maracanã, né? De concessão provisória, né? Que sempre é renovado automaticamente para Flamengo e Fluminense, já foi renovado 7 vezes automaticamente para Flamengo e Fluminense. O Vasco entrou na justiça para que não acontecesse essa renovação sem que o Vasco fosse ouvido. Se eu não me engano, amanhã termina, né? Também para botar uma pressão a mais, né, nessa situação, e o Vasco deve receber no dia de hoje uma resposta da Justiça. O Vasco quer, a partir dessa próxima concessão provisória do Maracanã, que o Vasco esteja dentro. O Vasco não quer tirar Flamengo e Fluminense, o Vasco quer estar dentro dessa concessão junto com Flamengo e Fluminense. Vamos ver o que o governo do Rio de Janeiro vai resolver sobre isso, mas a gente deve ter aí bastante movimentação em relação a isso nos próximos dias. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.